Bom, na primeira questão, o enunciado já está definindo a razão de uma PA e está pedindo para você calcular a razão de cada uma dessas duas progressões aritméticas. Afirmando que é uma PA, para achar a razão, basta você pegar o segundo elemento menos o primeiro elemento da sequência, ou seja, a diferença entre o segundo termo e o primeiro, ou a diferença entre o terceiro e o segundo. Mas basta pegar o segundo e o primeiro. O segundo termo é menos 10, menos o primeiro termo, que é 3. Menos 10 menos 3 dá menos 13. Então, a resposta correta é o item C. A razão dessa progressão aritmética é menos 13. Para o item B, o raciocínio é o mesmo. Como ele já afirma que isso aqui é uma PA, eu posso pegar qualquer termo a partir do segundo e fazer ele menos o antecessor. Então, eu posso fazer 10 menos 7, posso fazer 7 menos 4, 4 menos 1. Então, a ideia é a mesma. Eu vou pegar o segundo termo menos o primeiro termo. O segundo termo é 4 e o primeiro é 1. 4 menos 1, 3. Então, a razão dessa PA é 3. Resposta correta, letra D. Bom, na segunda questão, é dada a fórmula do termo geral de uma progressão aritmética e está pedindo para usar essa fórmula para encontrar no item A o do centésimo segundo elemento, ou seja, o elemento que ocupa a posição 202 nessa sequência aqui. Então, observe que a gente vai precisar determinar, na verdade, é o A202. E esse é o que a gente precisa determinar. O AK é um elemento que eu conheço na sequência. Eu conheço o primeiro, que é o A1, conheço o segundo, que é o A2, e o A3. Então, eu conheço o A1, o A2 e o A3. Eu vou escolher um desses que eu conheço. Se eu escolher o A1, então o meu K passa a ser 1. Então, anotando as informações no cantinho, para poder ficar mais fácil na hora de substituir, o A202 é o meu AN, então o meu N vai ser 202, e esse aqui é o que eu quero descobrir, então não sei ainda. Se eu utilizar o A1, que é o termo que eu conheço, então o meu AK vai ser o A1. E aí o meu K vai ser 1, porque K é o índice que acompanha, que indica a posição do elemento. E a razão é a diferença entre um termo menos o antecessor, conforme foi visto no exercício anterior, na número 1. Então, para achar a razão aqui, a gente vai fazer razão igual a A2 menos A1. Fazendo a substituição, o A2 é menos 26. Esse menos da fórmula a gente repete, que está antes do A1. E agora sim eu vou colocar o A1, que é menos 30. Então, observe que com isso nós temos dois sinais de menos. Para separar esses sinais, a gente coloca um parênteses de costume. E sabemos ainda que menos com menos vai dar mais. Então, menos 26 mais 30, 4 positivo. Então, a razão é o número 4. Então, com essas informações aqui em mãos, a gente substitui na fórmula do termo geral que está aqui em cima. Então, vamos à substituição. O AN é o A202, o AK vai ser o meu A1, que eu vou escolher o A1, mais N menos K. Ora, o meu N é 202 e o K é 1, então vai ficar 202 menos 1. Mas note que ao fazer isso, 202 menos 1, isso aqui vai dar 201. Talvez fazer a conta com 201 não seja muito interessante. Talvez seja mais interessante para você escolher o A2. Mas o resultado é o mesmo, por isso que eu vou fazer com o A1 mesmo, vezes a razão. A razão é 4. Agora vamos às continhas. O A1 é o primeiro elemento está aqui, é menos 30. Agora a gente faz essa multiplicação, aliás, primeiro do parênteses, né? Essa multiplicação, ela deve ser feita antes dessa adição, mas nós temos um parênteses aqui. Então a gente tem que fazer o parênteses primeiro. 202 menos 1 dá 201. Agora eu tenho uma multiplicação e uma adição algébrica. Primeiro a gente faz a multiplicação. Então a gente repete o menos 30 e agora a gente faz essa multiplicação. 4 vezes 201 vai dar 804. Agora é só fazer
É menos 30 mais 804, que a gente tem a resposta. Isso vai dar 774. Resposta correta, item B. O mesmo raciocínio, a mesma fórmula é utilizada para o item B. Só que aqui eu não posso escolher o AK, porque aqui eu apenas conheço o quinto termo. Então, como eu conheço o quinto termo, esse aqui já vai ser o meu AK. Ele pede para calcular o 80º elemento, o 80º termo, ou seja, o elemento que ocupa a posição 80. Então, vamos fazer as anotações dessas informações aqui no cantinho, para a gente não se enrolar. O AN é o A80, que é quem quer descobrir. O A5 nós conhecemos. O A5 é o quinto termo, que é 12. A razão também é fornecida, a razão é 4. E tudo que a gente precisa fazer agora é substituir nessa fórmula. Ora, se a N é igual a 80, comparando esses elementos, a gente já sabe que N é 80. O AK é o A5, logo K igual a 5. O K vem daqui. Ó. Lembrando que o K é sempre menor do que N. Tá? Isso facilita na hora de decidir quem é o K e quem é o N. Se você usar o K sempre menor do que N, vai facilitar a sua vida. Fazendo a substituição na fórmula, no lugar do AN, vou escrever a fórmula aqui novamente e aí a gente faz a substituição devagar. A fórmula geral é essa daqui. Ó. O AN, quem é o AN? O AN é o A80, então vou substituir aqui. Ó. O AK é o A5, o A5 é 12, já coloquei o 12, poderia colocar no lugar do AK o A5 também para fazer a substituição devagar. N menos K, o N é 80, o K é 5, então aqui vai ficar 80 menos 5. Ó. 80 menos 5. E isso vezes a razão. Como a razão é 4, eu substituo R por 4. Fazendo as continhas agora, a substituição do A5 por 12. Primeiro fazemos o parênteses, 80 menos 5 dá 75, vezes 4. Temos uma adição e uma multiplicação. Primeiro a gente faz a multiplicação, 75 vezes 4 vai dar 300, somando com 12 vai dar 312. Então, o elemento que ocupa a posição 80 nessa sequência é o número 312. Resposta correta, item B. Bom, na terceira questão está pedindo para calcular a soma dos N primeiros termos, é dada a fórmula. Na letra A ele pede a soma dos 30 primeiros termos dessa PA, escrevendo a fórmula novamente aqui, SN igual a 1 mais AN vezes N dividido por 2. Observe que quando fazemos a substituição, vai ter termo aqui que a gente não vai conhecer. Então a gente vai precisar de uma outra fórmula depois. Mas note que o nosso N é 30. Por que 30? Porque ele quer a soma dos 30 primeiros termos. Então ele quer a soma dos 30 primeiros termos. Então, o N é 30. O primeiro termo a gente conhece que é menos 20. O AN, na verdade, é o A30, porque o N é 30. E eu não conheço o A30, mas eu sei que o N é 30, então eu substituo o N por 30. Observe que, ao fazer as substituições, eu percebo que falta um elemento, que é o A30. Então, nesse momento, eu paro a conta e vou em busca desse A30 para poder fazer a substituição. E para achar o 30º elemento, eu uso a fórmula do exercício anterior, fórmula do termo geral. AN igual a AK mais N menos K vezes a razão. Como nós queremos o 30º elemento, nosso N é 30, o K pode ser 1 ou 2, porque eu conheço o primeiro ou o segundo termo. Se você substituir por 1, vai ficar 1. Mais N menos K. Ora, o N é 30 e o K é 1. Então, N menos K é essa diferença. 30 menos 1, 29. Vezes a razão. Para achar a razão, fazemos o segundo termo menos o antecessor, menos 20. Então, só reescrevendo isso daqui para não ficar dúvida, o que eu estou fazendo é A2 menos A1. O A2 é menos 18, o A1 é menos 20. Então, eu tenho o menos da fórmula
e tenho o menos do número 20. Menos com menos vai dar mais. Então, eu tenho menos 18 mais 20. Isso daqui é 2 positivo. Então, a razão vai ser substituída pelo número 2. Então, o 30º termo vai ser o A1, que eu vou substituir por menos 20, mais 29 vezes 2, que dá 58. E aí, fazendo essa conta, eu tenho que o 30º elemento, na verdade, é o número 38. 38 positivo. Fazemos o que então? Substituímos o A30 pelo número 38, que é o valor dele. E aí a gente continua a fazer a continha. Então, S30 é igual a menos 20 mais 38 vezes 30 dividido por 2. Primeiro fazemos o parênteses. Então, a soma dos 30 elementos vai ser menos 20 somando 38, ou menos 20 mais 38, dá 18. Fica 18 vezes 30 dividido por 2. Aqui eu posso multiplicar o 30 pelo 18 e o resultado dividir por 2, ou eu posso fazer 18 dividido por 2, que dá 9, e aí eu faço 9 vezes 30, que dá 270. Com isso, resolvemos o item A. Mesmo raciocínio para fazer o item B. Só que o item B, ele pede a soma de todos os múltiplos de 5 compreendidos entre 121 e 334. Então, o primeiro que eu vou fazer aqui é escrever alguns elementos da PA para a gente ter uma ideia de como funciona, né? Qual é a cara dessa PA. Então, 120 é múltiplo de 5, mas não está entre 121 e 334. Então, o primeiro múltiplo de 5 aqui dessa sequência é o 125. Depois do 125 eu tenho 130, depois 135, e assim até o último elemento, múltiplo de 5 dessa sequência, que vai ser 330. Não pode ser 335, porque senão vai passar, vai sair, vai cair fora desse intervalo aqui, sai do intervalo. Bom, então agora o que nós fazemos? De posse dessas informações, nós vamos utilizar essas duas fórmulas que nós utilizamos no item A. E aí, para facilitar a nossa vida, eu vou escrever as fórmulas aqui. De posse da fórmula, o que a gente faz agora é fazer a substituição. Eu não sei quem é N. Eu sei que o A1 é 125, o A2 é 130. Eu sei que o AN é esse cara aqui, ó, AN. Mas a posição que ele ocupa nessa sequência eu não sei. Quantos números tem aqui, eu ainda não sei. Eu sei que ele é o último, ele é o AN. Agora, qual é a posição que ele ocupa? Não sei ainda, então vou ter que descobrir o valor de N. Observe que quando você substituir aqui, ó, o A1 125, o AN 330, mais o N, quem é o N? Não sei, é esse N aqui que eu preciso buscar. 2 é uma constante, a gente repete, e para achar esse N a gente vai usar essa fórmula aqui ao lado. Então, o AN eu já conheço, sei que é 330, então no lugar do AN eu vou colocar 330. AK pode ser o A1, o A2 ou o A3. Eu vou utilizar o A1, que é o 125. Vou até colocar o 125 direto aqui, que não precisa mais fazer tão devagar. N menos K. O N eu não sei quem é. Mas como eu peguei o 125 como sendo o AK, e ele ocupa a primeira posição, então o meu K ele vale 1. Então aqui vai ficar N menos 1. E a razão é 5 porque os números estão aumentando de 5 em 5. São múltiplos de 5. Fazendo essa continha, vou passar o 125 para o lado esquerdo da igualdade, fica dessa forma aqui. Aqui eu posso usar a distributiva se quiser, mas poderia passar o 5 dividindo depois. Eu vou utilizar a fórmula mais simples, 5n menos 5. Usei a propriedade distributiva. 330 menos 125 vai dar 205, igual a 5n menos 5. Esse menos 5 passa para o outro lado, mais 5, igual a 5n. 205 mais 5 dá 210. Esse 5 que está multiplicando n, passa para o outro lado da igualdade, dividindo. Então, 210 dividido por 5
vai dar 42. Então, nosso N é 42. O que isso significa? Significa que ele ocupa a 42ª posição. Quer dizer que aqui nessa sequência, nessa PA, até chegar ao 330, nós temos 42 números. E esse 42 é o que vai entrar aqui no lugar do N. Então, continuando a conta e fazendo a substituição do N, eu tenho 125 mais 330 entre parênteses, já posso até somar, porque eu tenho que fazer o parênteses primeiro, de qualquer forma. Isso aqui vai dar 455 vezes 42, que está entrando no lugar do N. Isso dividido por 2. Bom, e aqui tem duas formas de se fazer. A forma mais longa, que você faz contas maiores, que é pegar o 455, multiplicar por 42 e depois dividir por 2, ou você faz primeira divisão. 42 dividido por 2 dá 21. Então, basta pegar 455 e multiplicar por 21. E aí você vai ter o resultado igual a 9.555. Esse é o resultado dessa questão. Bom, a quarta questão é uma questão para poder calcular a razão de uma PG. E, mais uma vez, o enunciado já define a razão da PG para você, dizendo que é a divisão entre um termo a partir do segundo e o seu antecessor. Então, para achar a razão que na PG a gente chama de Q, basta pegar o segundo termo, o A2, e dividir pelo termo antecessor, anterior, que é o A1. Então, fazendo a substituição, aqui o A2, que é o segundo termo, é 12, o primeiro termo é menos 3, e 12 dividido por 3 é 4, um é positivo e outro é negativo, mas com menos dá menos. Então, a razão dessa PG é menos 4. No item B, mesma coisa. Vamos pegar o segundo termo e dividir pelo primeiro. Fazendo a substituição, o segundo termo 3, o primeiro é 9. Note que ambos são múltiplos de 3, então podemos dividir por 3 o numerador e o denominador, e aí a gente vai ter a fração simplificada 1/3, que é a razão da PG. Observe que se tivéssemos feito A3 dividido por A2, o resultado já sairia simplificado. O A3 é o número 1 e o A2 é o número 3. Não precisaria simplificar. Então, uma boa escolha pode resultar em fazer menos conta na hora de calcular a razão. Na questão 5, é definido o termo geral da PG, dada a fórmula para não precisar decorar, e pede para responder os itens abaixo. Na letra A, está pedindo para determinar o 12º termo dessa PG. Então, o 12º termo é o A12. Então, já sabemos aí, já temos a informação de que o nosso N é 12. Escrevendo a fórmula, AN igual a AK vezes Q elevado a N menos K. Como o nosso N é 12, aqui vai ficar A12. O AK é qualquer termo que eu conheço da sequência, eu vou pegar o A1, vezes Q, que é a razão. Como que eu acho a razão? A razão eu pego termo, o segundo termo, e divido pelo primeiro termo. Isso aqui vai dar 3. Então, a razão é igual a 3. Então, substituindo aqui, vai ficar 3 elevado a N menos K. O N é 12, o K é 1, 12 menos 1, 11. O primeiro elemento, o A1 é 27, eu ainda não substituí ele, vou fazer a substituição agora. Então, vai ficar 27 vezes 3 elevado a 11. Notem que 27, quando você fatora, 27 por 3 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Então, 27 é o mesmo que 3 elevado a 3. Então, eu posso substituir o 27 por 3 ao cubo, ou 3 elevado a 3. Agora, nós temos uma multiplicação de potências de bases iguais. Como que fazemos? Repetimos a base, que é o 3, e somamos os expoentes. 3 mais 11, 14. Então, o 12º termo dessa sequência é 3 elevado à 14ª potência. É uma conta grande para se fazer. Quando não se usa calculadora na prova, não fazemos essa conta, a gente deixa indicado. No item B, está dizendo que no APG o segundo termo é 8, então já vou anotar as informações aqui. O segundo termo, 8. A razão, 8. E pede para determinar o 20º termo, o A20. Utilizamos a mesma fórmula. AN
igual a AK vezes Q elevado a N menos K. Fazendo a substituição, o AN é o A20, então o nosso N é igual a 20. O AK é o A2, que é o termo que a gente conhece. A razão é 8. E aí N menos K é essa diferença aqui, ó. O N é 20 e o K é 2. 20 menos 2, 18. Então A20 vai ser igual a 2, eu vou substituir pelo valor dele, porque eu conheço, é o 8, vezes 8 elevado a 18. Observe que nós temos aqui uma multiplicação de potências de mesma base. Então, basta repetir a base e somar os expoentes. Expoente 1 com 18 dá 19. Então, o 20º termo dessa sequência é 8 elevado a 19. Caso você queira passar tudo para a base 2, também o resultado vai estar correto. Você vai ter 2 ao cubo elevado a 19, mas não é necessário, porque as bases aqui, ó, já são iguais. Então, basta repetir a base e somar os expoentes. Nessa questão de número 6, está pedindo a soma dos N primeiros termos de uma PG, no caso, a soma dos 8 primeiros termos, sabendo-se que a fórmula é essa daqui para calcular a soma dos N primeiros termos. Então, vou reescrever a fórmula aqui embaixo. Uma coisa que é interessante a gente fazer é determinar esses elementos aqui, ó. Quem é o A1? O A1 é o número 1. Quem é aqui? Que é a razão. E a razão a gente encontra numa PG dividindo o segundo termo pelo primeiro. 4 dividido para 1 é 4. Então, já sei que a razão é 4. Como ele pede a soma dos 8 primeiros termos, isso aqui é o nosso N. Então, fazendo a substituição, que era a soma, então a soma dos 8 primeiros termos vai ser dado por A1, que é o número 1, vezes o Q, que é a razão, 4, elevado a N. N é 8, então vai ficar 4 elevado a 8, isso menos 1, dividido por Q menos 1, que é a razão que é 4, menos a constante 1. Isso daqui vai ser 4 elevado a 8 menos 1 dividido por 3. Bom, um elemento neutro multiplicativo a gente pode eliminar, então fica exatamente isso daqui, 4 menos 1, 3. Para saber o resultado, basta fazer 4 elevado à oitava potência. Desse resultado aqui você extrai uma unidade, pega esse resultado e divide por 3. É claro que sem calculadora na mão, essa conta vai ficar chatinha de se fazer, porque você vai ter 4 vezes 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 4, um produto de 8 fatores iguais a 4. Logo, na minha avaliação, eu sugiro que deixe indicada desse jeito aqui. Questão 7. Suponha que uma população de bactérias dobre sua população a cada dia. Se no dia 10 de junho de 2023 a população de bactérias de um determinado habitat era de 4 bactérias, qual seria a população de bactérias 20 dias depois? Bom, então vamos imaginar o que está acontecendo. Imagina que isso aqui seja o primeiro dia. Nesse primeiro dia tem 4 bactérias em um determinado habitat. E aí, como a cada dia dobra, no segundo dia vai para 8, depois vai para 16, depois 32 e assim sucessivamente até chegar no 20º dia, que é o A20. Então, o A1 eu sei que é 4, o A2 eu já sei que é 8 e o A20 é que eu quero descobrir. Observe que isso daqui é uma PG de razão 2, porque está dobrando a cada dia. Ou seja, se você quer a razão, basta você pegar 8 e dividir para 4, isso aqui vai dar 2. Então, utilizando a fórmula do termo geral da PG, que diz que a N é igual a AK vezes Q elevado a N menos K, a gente consegue resolver essa questão bem simples, de forma bem simples. O nosso N é 20, por que o N é 20? Porque está pedindo 20 dias após. Então, o que eu quero, na verdade, é o A20. O AK pode ser o A1, é o primeiro elemento que ele já diz logo no início, no primeiro dia. A razão é 2. N menos K é a diferença desses índices aqui. Ó. O N é 20 e o K é 1. 20 menos 1, 19.
Ainda continuando com a substituição, o A1 é o número 4. 4 vezes 2 elevado a 19. Fatorando o 4 e escrevendo na base 2, o 4 é o mesmo que 2 elevado a 2. Então, no lugar do 4, eu coloco 2 elevado a 2 e multiplico por 2 elevado a 19. Multiplicação de potências de mesma base, a gente repete a base e soma os expoentes. 2 mais 19, 21. Então, a população de bactérias nesse habitat após 20 dias vai ser de 2 elevado a 21. Também não precisa desenvolver essa conta, basta deixar indicado essa potência. E por fim, a questão número 8, que pede para calcular a soma dos infinitos termos da PG, 9, 3, 1, etc. Essa PG é uma PG convergente e a soma dos infinitos termos é dado por essa fórmula aqui. Soma dos infinitos termos é igual ao primeiro termo dividido por 1 menos π. Fazendo a substituição nessa fórmula, temos que a soma dos infinitos termos é dado por A1, que é o primeiro termo é 9, dividido por 1 menos a razão. A razão, basta pegar qualquer termo e dividir pelo anterior. Então, se eu pegar 1 e dividir por 3, eu tenho a razão, 1/3. Você pode também pegar o 3 e dividir por 9. Vai dar 3 nonos. Aí você simplifica, dividindo por 3 o numerador e o denominador. Isso aqui também vai dar 1/3. O que nós fazemos agora? O que nós fazemos agora é essa continha de fração, 1 menos 1/3. 1 menos 1/3 você pode encarar como sendo a forma mista, ou você pode igualar os denominadores. Igualando os denominadores, 1 é igual a 3 sobre 3, porque todo número dividido por ele mesmo é 1. Então, 1 menos 1/3 é o mesmo que 3/3 menos 1/3. Agora você tem denominadores iguais, repete o denominador, 3 menos 1, 2. Então, no lugar de 1 menos 1/3, eu já coloco 2/3, porque é o resultado dessa conta. Aqui eu tenho uma divisão de fração. A primeira fração é o 9 e a segunda é 2/3. 9, repete a primeira, que é o 9, e multiplica pelo inverso da segunda, que é 3/2. 9 é o mesmo que 9 sobre 1, tá? Então, vai ficar 9 sobre 1 vezes 3/2, que é o inverso da segunda fração. A multiplicação é direta, o numerador multiplica com o numerador, e o denominador multiplica com o denominador. 9 vezes 3, 27, 2 vezes 1, 2. Então, o resultado, ou seja, a soma dos infinitos termos, é 27/2, que é igual a 13,5, mas você pode deixar em fração, não tem problema algum.